A relação do ser humano com a arte não é de hoje. Desde quando o mundo é mundo, indivíduo e expressão artística se misturam. Em tempos de TikTok e redes sociais, o contato com a arte é um convite ao ensaio à paciência, ao erro e ao teste. Se permitir entrar em contato com o fazer da arte pode ser terapêutico. E aí, vamos falar de arte? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de onde você nos escuta, mas eu sou a Nath. Que bom ter você aqui conosco. Eu sou o José Vinhotti. E eu sou o Guilherme Teobaldo, ou Theo, se preferir. E esse é o Psicologia de Quinta. Prepare os seus fones de ouvido ou o seu alto-falante e venha discutir com a gente o tema da semana. Quando a gente fala em arte como recurso terapêutico, a gente tem que primeiro dizer, né, o que é arte em si, né? É uma pergunta um pouco difícil, né? E nós aqui somos psicólogos, não somos formados em artes visuais e nem nada do gênero, né? Mas a gente compreende arte tudo aquilo que é uma forma de expressão, né? Seja o desenho, seja uma dança, seja a música. E no episódio de hoje, a gente vai comentar, né, como todas essas frentes, todas essas formas de arte, elas têm sim um valioso recurso, são um valioso recurso terapêutico no cuidado com uma certa regulação emocional, um autoconhecimento também, nos tempos contemporâneos que a gente vive hoje, né? Em que tudo é muito rápido, tudo é muito robotizado, tudo é muito igual. Quando a gente fala em arte, né, você até comentou essa amplitude do termo, e realmente, arte, eu acho que um dos propósitos gerais do que a própria palavra carrega é questionamento, é reflexão. Tanto que não é incomum a gente até olhar ou se deparar com posts, às vezes em redes sociais, utilizando a arte para satirizar a própria arte, ou às vezes algum outro comportamento que é considerado como arte. Eu vi, inclusive, esses dias, né, um post que é bem superficializado, assim, né, era um meme, né, que eram alguns caras, uma espécie de uma galeria, né, artística contemporânea, né, que realmente tem algumas exposições que as pessoas, às vezes, não estão tão acostumadas, e o cara simplesmente tirou o All-Star dele e deixou do lado de um quadro branco. E ele ficou literalmente descalço, né, nessa galeria, e as pessoas começaram a se acumular em volta do All-Star branco dele, tirar fotos e etc., e os comentários desse post, eles geravam algumas reflexões interessantes, né? Ao mesmo tempo que alguns colocavam aquilo como uma forma de arte, outros debochavam daquilo e utilizavam aquilo como uma sátira para a própria arte. Mas será que no final das contas, esse próprio All-Star ali na frente de um quadro branco, mesmo que tivesse começado como uma piada, será que ele também não representa algo artístico no final das contas? Uma forma de expressão, talvez, né? Eu acho que vem muito por essa questão subjetiva que a gente sempre conversa tanto, né? Que é como a gente interpreta o mundo pelos nossos olhos, pelas nossas vivências e... enfim, aqui a gente entra naquela discussão bem complexa da esfera da arte, que é entender o que é arte, o que não é, o que é belo, o que não é, e o quanto isso flerta com contextos históricos, com contextos políticos, econômicos e etc. Até a gente pensar na própria história da arte, é pensar na história política, econômica e social também, nossa, enquanto espécie. Então, acho que a arte ela é muito responsável por esse processo de se entender em meio a esse caos que a gente vive, independente da época, porque hoje a gente fala muito de como a arte traz esses questionamentos sobre o consumismo exagerado. Hoje em dia, na verdade, a gente está muito mais na briga aí contra essa massificação vinda das artes generativas por inteligência artificial e etc. Mas a gente não pode esquecer que desde a década de 40 a gente já tem estilos artísticos que discutem essa questão de consumismo e de como a gente busca expressar, às vezes, até esse significado, né, na nossa cultura mesmo, né? A arte é uma forma de transcender muitas coisas também, né? Porque muitas vezes o que a gente tem
preso, que a gente tem guardado, palavras não traduzem, né? Às vezes uma imagem, uma música, um poema, né? Ou uma escultura que seja, ela vai traduzir muito mais, né? O que a gente está sentindo, e pode ser uma forma de canalização de tudo isso para o mundo, né? Justamente o que a gente busca muito em psicoterapia muitas vezes, né? Essa livre expressão desse conteúdo interno, muitas vezes, digamos assim, inflamado, né? E às vezes a gente não tem uma via concreta para isso, né? E a linguagem, a fala, ela é muito falha muitas vezes, né? Então, às vezes, enquanto a gente faz um desenho, a gente escolher uma cor é uma forma de se expressar também, né? Então, eu me expresso assim, então eu escolho o vermelho e não escolho o verde, porque hoje eu tô mais nervoso, por exemplo, hoje eu tô um pouco mais bravo, né? E trazendo um pouco também a questão sobre a manualidade da arte, né? E a importância da manualidade. Como a Natália trouxe também, hoje em dia existem a discussão sobre a arte por inteligências artificiais, pelas inteligências artificiais, se isso realmente é arte. Bom, hoje a gente não vai entrar nesse debate, né? Mas a Até porque dá manualidade... um episódio inteiro só isso. Exatamente. Mas a manualidade como forma de expressão é algo muito bem-vindo, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, né? Em que tudo é tão rápido, tudo é tão superficial. Eu me lembro quando eu tentei fazer a minha primeira peça de argila. A primeira sensação que eu tive foi de pensar, né, o que eu posso fazer a partir daqui, né? São tantas as opções, o que eu vou escolher fazer? Um prato, um copo, né, um incensário. Eu optei por fazer um porta-trecos de uma forma muito diferente, né? E aquilo foi muito legal. E aí, durante esse processo, eu me percebi em diversas fases, né? Por exemplo, o perfeccionismo, né? Eu queria que aquilo ficasse retinho, bonitinho e tal, mas a argila não é assim, né? O processo, ele é imperfeito. E além do processo ser imperfeito, ele exige paciência, ele exige tempo. São vários processos que a gente tem que respeitar. Porque se a gente não respeitar, não vai ficar pronto nunca, né? Não vai sair do barro ali e se tornar uma pequena peça de cerâmica. Então exige vários processos, exige paciência, exige lidar com esse perfeccionismo também e entender que tá tudo bem, né? E é um processo de autodescobrimento também. Além de ser quase que meditativo, né? Então é um momento em que você consegue esvaziar um pouco essa nossa cabeça que pensa em tudo a todo momento e estar ali somente presente no momento presente, né? E eu acho que esse estar presente, ele se relaciona com a arte, não com um compromisso de responsabilidade, um compromisso estético, mas a arte pelo próprio processo de criar. Até porque, que nem o José comentou, a gente vive num contexto em que a gente é permeado por uma série de informações, responsabilidades, tarefas, a própria lógica de produção. E não distante disso, quando a gente entra em contato com uma ideia mais genuína, a gente acaba por atribuir também essa responsabilidade, esse compromisso estético, como quase se um produto artístico fosse de fato um produto. Sendo que, claro, a gente está falando aqui de uma arte de forma livre mais de expressão, e não da arte como luxo de telas, entre outras coisas. E essa arte de livre expressão, ela envolve justamente um contato genuíno. Um contato de corpo e mente, inclusive nós gestalterapeutas não gostamos nem de separar as duas coisas, porque uma coisa está intimamente relacionada à outra. O próprio processo de criar, de estar com as mãos em contato num processo criativo, ele pode produzir subjetividade de forma tamanha que às vezes a gente não imagina. E a própria arte, nesse sentido, surge como uma forma de amenizar, ajustar, adaptar a própria subjetividade para outras vivências da vida. Não é como se, claro, se você fizesse um boneco de argila, você fosse mudar de uma pessoa extrovertida para introvertida. Não é isso que a gente quer dizer. Mas no sentido de você entrar em contato consigo de uma forma tão genuína que você, de fato, não para visualizar outras responsabilidades, outras vivências, enquanto você está no processo criativo. Diferente de
quando a gente faz quase qualquer outra coisa, né? A gente lava a louça, tá com o celular ali do lado, fica olhando pra ver se tem uma mensagem de trabalho, de colega, de namorada. Enfim, quando você senta pra fazer algo, você só está ali, no momento. Você, as suas mãos e as suas ideias. E aí, o que é que vai surgir hoje? Até porque aqui acho que a gente precisa retomar também que, mais uma vez, estou eu trazendo pro lado mais cognitivo da coisa, de que... Ah, não, Natália, vamos ter que te cancelar aqui. Criatividade é um processo cognitivo nosso, então aquela frasezinha que, nossa, já perdi as contas de quantos podcasts a gente já disse, a gente já trouxe essa mesma expressão de que tudo dá pra ser treinado, sabe? Até essa questão do criativo, parece que não, mas a gente vai perdendo um pouco dessa nossa criatividade conforme a gente vai envelhecendo, conforme a gente vai ficando mais adolescente, adulto, e aí parece que quem já não vive, já não tem um sentido muito atrelado a essa personalidade, que nem o Guilherme trouxe agora, né? De estar fazendo coisas artísticas, vem até um pouco desse sentimento de vergonha, às vezes. Nossa, mas eu tô fazendo um desenho aqui, desenho muito coisa de criança e não sei o quê, e coisas do gênero, né? E é importante a gente pensar que a criatividade, esse processo artístico, criativo, seja por... A gente tá falando muito aqui até dessa questão visual, mas ela vem não só no campo visual, mas auditivo também, como a própria música, que também envolve esse processo criativo. Ela é tão importante para o nosso processo de formação de memórias, e não à toa que justamente esses recursos artísticos são muito usados em terapias relacionadas a questões de memória, como demência, Alzheimer, entre outros casos do gênero. Porque justamente a gente tem essa questão sensorial para resgatar memórias. Então, aquelas questões bem sinestésicas, você sente um cheiro e lembra, sei lá, da casa da avó, lembra do perfume de uma pessoa, escuta uma música e vem aquela sensação corporal mesmo de algo que a gente já vivenciou. Então, é interessante pensar até nesse processo, né, de como a gente tá tão atordoado e abarrotado de coisa hoje em dia, que a gente não consegue exercitar tanto esse nosso lado criativo, que traz um pouco de pano de fundo para os inúmeros problemas de memórias que nós, jovens, já estamos apresentando, né? Quem dirá os adultos também. Então, é importante trazer isso em voga, de que quando a gente tá falando de arte, a gente não tá falando só nessa questão de enfeitar a casa ou de, trazer um brilho para os olhos, né? É exercitar o nosso cérebro como um todo, exercitar as nossas associações, as nossas vivências e o quanto isso vai fortalecendo a nossa personalidade e subjetividade. Pensar o seguinte, né? O exercício dessa subjetividade é muito saudável e necessário. Porque ainda mais quando a gente tenta colocar todos os 5 sentidos, né? No momento que a gente está fazendo isso. Então, colocar um incenso ou um aromatizante, uma musiquinha que você gosta, né? Tentar ali no tato, às vezes do papel ou no instrumento musical, misturar todos esses sentidos, fazendo com que você esteja cada vez mais presente naquele momento, né? Porque o que constrói a imagem, ou o que constrói o som, né? O que constrói a arte muitas vezes é a própria materialidade, é o material, né? É uma forma da gente transformar, metamorfosear aquilo que tínhamos e temos a dizer, e não encontramos palavras, muitas vezes, em algo concreto, né? Mas o que faz essa arte acontecer de fato, para além da produção, para além daquele objeto, é a pessoa. São as escolhas, as vivências que ela tem, as expressões e como ela se coloca no mundo, né? Vou fazer um convite aqui, né? Tente fazer a seguinte coisa: pega uma folha branca, tá? Depois de um dia cansativo, coloque um incensinho, uma música, algo do gênero. Respire um pouco, né? Fique um pouquinho em silêncio para se conectar com aquele momento. Faça um círculo no centro dessa folha ou aonde você quiser. E preencha esse círculo com traços, formas e cores. Tente optar por um X,
giz de cera ou um giz pastel, porque ambos não dão tanto controle quanto um lápis ou uma caneta, né? E é justamente o que a gente está tentando fazer. É fugir daquilo que a gente faz habitualmente. Então a gente usa muito lápis, muita caneta, então vamos trocar, né? Explore ali, escolha as cores, as formas, os traços que você quer expressar ali. Não precisa ser algo bonito, é algo para você. Depois de fazer isso, converse com aquela produção, né? Poxa, hoje eu escolhi tais cores, né? Qual a razão disso? Para que eu escolhi? E busque assim entender naquele momento, entender aquela produção que você teve ali naquele momento, como um resultado também de como foi o seu dia. Como está esse emocional, como está esse momento que você está. Vire essa obra de diversas formas e ângulos diferentes. Vê se você tem mais respostas e tem mais coisas, né? É um pequeno exercício bem simples, mas é um exercício de conexão consigo, né? É um exercício de conexão com o que se sente, com o que tem a dizer, com como estamos naquele momento, naquele exato momento, né? Um recorte, um retrato daqueles minutos e daquelas horas. Então, a arte, ela pode ser uma forte aliada nesse processo. Primeiramente, de manutenção de ansiedade, por ser algo que nos faz ficar no momento presente, mas também pode ser uma forte aliada nesse processo de autodescobrimento. Porque justamente, como a gente disse, e eu acho muito importante a gente reforçar aqui, a gente tem que abrir mão do perfeccionismo, a gente tem que abrir mão da pressa, a gente tem que abrir mão do isso está bonito, é um produto que é vendível, digamos assim. Não, é um momento seu, um momento de expressão seu. Bom, novamente, foi um convite, né? Vocês podem fazer ou não fazer isso. Mas, se fizerem, postem aqui nos comentários também como foi essa experiência para vocês, o que vocês acharam disso, né? Mas é um pequeno ensaio também de como a arte pode trazer esse momento presente pra gente. E olha, é gostoso, viu? Você até falou sobre o aspecto da ansiedade, né? E trazendo um relato pessoal, né? O José e a Natália já vão ter essa base, porque eles têm bastante contato comigo, mas eu sou uma pessoa naturalmente inquieta, né? Até na própria forma de falar, vocês conseguem perceber isso. E uma das ferramentas que eu encontrei para o manejo dessa inquietude, que eu não vou nomear nem de ansiedade, até porque eu considero isso sob um outro ponto de vista, né? Mas essa inquietude acabou sendo muito neutralizada, amenizada, e eu não vou nem dizer amenizada no sentido como se tivesse deixado de existir, mas tornou-se um olhar mais amplo sobre o meu próprio ser, sobre essa forma de agitar e pensar, estar em contato, que é o próprio cuidar de plantas. Aos olhos dos outros isso pode soar como uma coisa muito bizarra, mas só que você ter um contato e você ter um manejo de se colocar uma responsabilidade indireta, de você ter um manejo, cuidar da terra, fazer, por exemplo, podas, ter um olhar para as próprias plantas ali, isso é de um progresso absurdo no que tange a própria ansiedade. Porque até pensando nesse meu próprio relato, né? Eu, como uma pessoa naturalmente inquieta, ao pegar algumas mudas ali, depois de plantar, no dia seguinte eu parei e fiquei sentado ali olhando para elas durante 30 minutos, quase como se eu quisesse que elas já estivessem grandes, como se elas fossem crescer. E no dia seguinte eu sentei, fiquei em contato ali com elas da mesma forma, e no outro, até que em determinado momento, nesse contato com a forma de se relacionar ali com um hábito, com um hobby, você passa a desenvolver a noção de que certas coisas e certos processos levam tempo e cuidado. Ou seja, a planta poderia até crescer num traço de 1 ano, 6 meses, e eu olhar e ver as diferenças, mas o meu contato com ela não seria depois de 1 ano. Seria todos os dias. Uma dose a cada dia, seja no seu cuidado, seja no olhar para ela ali, onde eu escolho a localização, envolve muito a própria testagem, né? O se dar o risco da experiência. Então, instrumentalizar minha rotina com todos esses elementos, o de ter que exercer a paciência, ter que exercer exercitar ali um experimento novo, vou aguar um pouco mais aqui, vou deixar ela num lugar diferente, isso tudo serviu como um manejo dessa inquietude de forma absurda, a ponto que hoje eu já não me percebo em momentos mais, por exemplo,
aqueles que você percebe a ausência de controle, mas o oposto. Entendendo a paciência que envolve em certos processos, entendendo o contato e o cuidado gradual que envolve em certos processos, e no final das contas também, já que eu acabei de usar essa palavra, de estar em contato constante comigo mesmo e com as coisas do mundo, para além das responsabilidades diretas, né, que são trabalho, família, relacionamentos, entre outras coisas. Trata também de respeitar o tempo das coisas, né? Perfeito. E o nosso próprio tempo, né? Entender que a vida não é um TikTok. As coisas não têm duração de um Reels de 15 segundos, né? Tem muita coisa que exige paciência, tempo e até uma certa dose de frustração, por que não, né? Mas faz parte do processo, né? E isso que você trouxe agora, de a vida não ser o TikTok, eu sinto que tem sido um problema cada dia mais latente, sabe? Porque coisas levam tempo. Das mais variadas coisas aqui, que nem vocês trouxeram. Seja você cuidar de uma planta, seja você, enfim, se propor a fazer alguma outra atividade diferente. Coisas levam tempo. Parece até que a nossa própria percepção de tempo tem se deteriorado e até acelerado de alguma forma, onde a gente cancela planos que gostaríamos de fazer, porque justamente essas coisas vão levar tempo e às vezes no final de semana a gente quer descansar, por exemplo. E onde que entra a questão da arte e da imaginação e da criatividade que a gente tem conversado? É justamente ter essa noção de que, às vezes, as coisas, elas não são exatamente prazerosas. Elas são gostosas, elas são felizes de se fazer, mas elas não vão trazer essa descarga de prazer que estamos tão habituados a receber hoje em dia. Então, todas essas atividades, como, por exemplo, você ter ali uma orquídea e ela brotar depois de 4 meses e vê-la dando certo, né? São coisas que estão a longo prazo e parece que a gente está consumindo muitas coisas imediatistas e a arte, num sentido geral de imaginação e de criatividade, ela tem esse flerte com coisas mais a longo prazo. Então, não sei, eu sinto que esse imediatismo ele tem corroído um pouco essa nossa relação com fazer coisas que são gostosas em prol de fazer coisas que são extremamente prazerosas, porque isso é completamente diferente. Fazer uma coisa que é gostosa, ler um livro, cuidar da planta, fazer alguma outra coisa nesse sentido que envolve mais esse ócio criativo, que é estar fazendo alguma coisa, é completamente diferente do que só ficar ali sendo bombardeado por estímulo. Então, eu tenho um pouco dessa sensação, dessa dificuldade de se conectar com esse espírito criativo e da arte por conta dessa própria fragmentação de temporalidade que vem acontecendo com a gente. E eu falo isso até no campo de esfera pessoal, tá? Porque, justamente, assim, eu já fui muito mãe de planta, tive minhas orquídeas lindas, maravilhosas. E, nossa, e hoje, é porque daí eu vou ter que ver de fazer um lugar mais alto para meus cachorros não pegarem e etc. E aí, parece que já é tanta coisa para fazer e eu já tenho feito tanta coisa que eu olho e falo, eu não vou fazer mais isso, sabe? Você descreveu exatamente o que o Chico fez. Ele literalmente derrubou todas as plantas que eu tive no ano de 2023. Então, todas as que eu tenho são plantas novas e desde então em locais mais altos ou cercados. Exatamente. O meu foi a mesma coisa, só que aqui em casa foi a Anya, né? Que envolve esse exercício da paciência no final das contas também. Nossa, né? E como? Então, assim, e eu sei que isso não é uma coisa que acontece só comigo, porque, obviamente, além do contato clínico, de ouvir muitas pessoas falando isso, eu também tenho muitos amigos que falam e relatam essa mesma questão do nossa, só de parar e pensar em tudo que eu tenho que fazer, por mais que eu quisesse fazer, eu já cansei e não faço mais. E nisso a gente vai se prender nesses prazeres que são homogêneos, né? Que vem sempre do celular, que vem sempre da televisão, que vem sempre do computador. E não que jogar, assistir um filme, ver um vídeo não seja legal, mas a gente só fica nisso. Então,
falta essa heterogeneidade de coisas e prazeres pra gente trazer pra nossa rotina, justamente pra gente se tornar mais criativo. E isso tá sendo uma autocobrança aqui ao vivo, tá? E esse que você falou do celular e etc, acho que uma das coisas que no imaginário social as pessoas não compreendem é que isso não é necessariamente estar em contato, às vezes, com você ou com o mundo. Isso é consumir algo, isso é consumir um produto, que é a série, que é o filme. Então, até no nosso momento de descanso, a gente está consumindo as coisas. E a arte, ela envolve um processo de criar e não consumir. Pode ser consumir tempo? Pode, mas é um processo de estar ali genuinamente em contato. E não, de fato, pegar algo pronto e simplesmente absorver aquilo. Você produz aquele algo. E o que a Natália trouxe, né, de muitas vezes ser imperceptível essa necessidade que a gente tem, né? Às vezes a gente tá realmente tão exausto da rotina que a gente não entende que a gente precisa ter esse pequeno esforço para que a gente possa descansar, né? Parece um pouco contraditório. E às vezes pra gente perceber realmente como a gente se sente após um momento desse, um registro pode ser bacana, né? Então, às vezes, quando a gente está conversando sobre esses processos de autocuidado e achar essas atividades realmente prazerosas, juntamente com os meus pacientes, eu peço com que eles registrem esses momentos, né? Então, depois de ter essa investigação do, poxa, para mim faz sentido correr, eu gosto, ou não, para mim faz sentido desenhar, para mim faz sentido rimar, para mim faz sentido, sabe, inês coisas. Depois desse momento em que você ativamente vai tirar para você, faça um pequeno registro. Anote como você está naquele momento, como foi aquela atividade para você e tenha registrado ali. Você pode encontrar esse registro num outro momento, pode ser uma forma de trazer à consciência a simples questão de, poxa, como esse momento foi legal, como esse momento foi bom, como eu tô me sentindo agora, né? Então, muitas vezes trazer para o campo da consciência e da percepção o quanto essas atividades são recompensadoras e o quanto essas atividades nos ajudam tanto justamente nessa manutenção dessa nossa saúde emocional e mental, né? Então, pensando pelo lado que a gente já comentou muitas vezes por aqui e nunca é demais comentar, né? Muitas vezes esse ato de autocuidar, digamos assim, ele exige essa energia ativa. Então, eu tô cansado da minha semana de trabalho porque eu não tive tempo para mim. Então, eu vou ter um tempo para mim, né? Eu vou ter um tempo para fazer as minhas coisas do jeito que eu quero, né? Então, isso é muito importante, ainda mais nessa maré, né, de informações que a gente vive afogado 24 horas por dia, né? Então, no final das contas, a ideia que a gente tenta trabalhar aqui com vocês hoje sobre a arte e também a própria arte-terapia, no final das contas, é sobre produção de subjetividade, é sobre você encontrar algo que faça sentido pra você, porque se você só tenta, de fato, absorver ou contemplar alguma coisa a partir daquilo que você vê nos outros e não de fato em si, provavelmente você não vai ter esse processo tão genuíno de criação, de contato. Da mesma forma que plantas, cimento, pedras e concreto faça sentido pra mim, no meu eu artístico, e que pra Natália não tenha sentido, você aí que tá nos ouvindo, provavelmente há algo que você se conecta, que desperta o seu olhar, que chama as suas funções de contato, né? O ver, o ouvir, o sentir o cheiro, o estar ali, que provavelmente no seu dia a dia pode se encaixar de uma forma tranquila e que hoje você ainda não vê isso se realizando, mas ao entrar em contato, ao ter uma primeira mobilização, você vai ver de fato o resultado disso tudo. Né? Seja um cozinhar, seja um pintar coisas, isso que a gente tá falando de formas mais estereotipadas da arte, né? Mas a arte pode ser simplesmente algo que você faça por fazer e um processo criativo sem a preocupação estética do ter um produto, e sim com a preocupação do que você de fato quer fazer ali no momento. E hoje a gente falou muito sobre arte como um recurso terapêutico, né? Como um recurso para essa manutenção da saúde e, por que não, da sanidade mental, né? Em tempos tão difíceis que a gente vive. E a gente não adentrou muito tecnicamente sobre a arte-terapia em si. A arte-terapia em si é um grande campo de estudos, né? Que é uma interseção entre a psicologia e o campo das artes, né?
Ela tem como um grande fundador, digamos assim, o Jung, e no Brasil uma grande e importantíssima representante, que é a Anísia da Silveira, né? Um dos expoentes e nomes mais fortes da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial no Brasil. Quem quiser saber um pouco mais da história dessa grande mulher que realmente foi uma pessoa muito combativa e que mudou muita coisa nesse olhar para com a saúde mental, existe o filme, né, estrelado pela Glória Pires, que é Nise, o Coração da Loucura. Tem na Prime Video, e vou falar baixinho aqui para vocês, para quem não tem Prime Video, tem no YouTube, tá? Então, assim, recomendo muito esse filme para quem quiser conhecer um pouco mais dessa visão histórica, de como a arte pode auxiliar também em tratamentos de patologias um pouco mais afloradas, digamos assim, né? Em hospitais psiquiátricos e etc. Não entramos muito a fundo nesse tema porque a gente procurou trazer de uma forma mais abrangente a arte como um recurso terapêutico. Mas bem, a provocação que fica ao final é: vamos fazer arte? Vamos nos expressar? Fica aqui o convite. E se você, porventura, aceitar esse convite, deixa aqui pra gente o que você achou desse momento e como foi para você. E tão somente para você, porque isso é o que mais importa. Todas as fontes utilizadas para a produção desse episódio estão disponíveis no link da descrição. O Psicologia de Quinta é uma produção do Espaço Kinesis Psicologia. Novos episódios todas as quintas. Entre em movimento com a gente!